Olá, me chamo Helder Bosca de Moraes Sarmento, sou professor universitário, sou assistente social, trabalho no curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina e estamos aqui no Rio Tavares, em Florianópolis, nessa cidade muito boa que todo mundo gosta e em especial num pedacinho muito bonito que é a biblioteca que eu tenho aqui em casa, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu pesquiso, onde eu me divirto e às vezes me escondo também. Então, mas se quiserem me achar, provavelmente vão me achar aqui na biblioteca e eu convido vocês para conhecer e chegar aqui. Pode vir. Então, acabei de receber uma notícia aí que eu tenho que encher uma sacola com livros para levar. Vamos pensar aqui. Eu vou vir direto para essa aqui, que hoje é a minha paixão maior. Pegar alguns livros aqui que são importantes. Um pouco de poesia, tem que levar na bagagem. Literatura infantil é necessária. Não sei se é bom de levar esse livro, mas vamos pôr aqui. Meu Deus do céu. Essa missão é difícil. Acho que aqui não tem como não ter um clássico na bagagem. O grande Tolstói. Esse não dá para ficar sem. A sacola é muito pequena. Ai, ai. Arte. Eu preciso de arte na minha vida. Vou pegar esse. Será que cabe na sacola? Me deu uma sacola pequena ainda. Aqui. E aqui é muito difícil de escolher, mas já sei. Eu acho que eu vou pegar meu querido Benedito Nunes, um dos grandes filósofos do Brasil, muito importante. E não tem como não pôr na bagagem um Marx. Esse sempre faz bem à humanidade. Acho que tá bom, já dá para se aventurar um pouquinho e caminhar na vida. Estamos aqui com a sacola cheia, com um bom peso de livros aqui, e vou mostrar o que tem dentro dessa sacola, que peso é esse e o que ela traz para nós aqui. Vamos buscar isso, garimpar um pouquinho. Falei que ia garimpar, vamos buscar aqui os livros da sacola agora. Bom, primeiro é a Onda, da Suzy Lee, que é um livro infantil maravilhoso. E pensei em pegar um livro infantil porque todo mundo precisa levar consigo um pouco de infância. É um livro muito bonito do ponto de vista artístico, como ele é infantil, praticamente não tem escritos, mas é uma menina que se aproxima da praia e vai descobrir em vários momentos a praia. É um livro de muita alegria, de pura infância, dessa magia da descoberta
das ondas com as crianças, desculpe, das ondas por uma criança, e toda a relação que a gente vai estabelecendo com a água. E os livros infantis trazem isso, né? Cores, magia, imaginação, muito sentimento, muita emoção. E penso que é uma leitura importante. E para mim tem um fator especial também, porque eu tinha uma biblioteca infantil grande por causa dos filhos, eles cresceram e eu doei para uma escola. Todos os livros de infância que eu tinha foram doados. Mas os netinhos vieram, então é uma forma também de estar perto deles, e comecei a refazer minha biblioteca infantil para poder oportunizar eles quando eu tiver com eles. E esse livro é muito bonito, muito significativo, é um livro bem importante. E peguei um outro livro aqui, também de grande valor para mim. Na hora de pegar os livros, fiquei em dúvida se pegava um sobre arte ou um livro artístico, como é o caso desse. Esse é uma coleção de fotografias do Sebastião Salgado, né, um dos maiores fotógrafos do mundo e brasileiro, e que mostrou o mundo por uma lente absurdamente diferenciada do ponto de vista social, né? Esse é um livro antigo, de um dos projetos dele, dos muitos que ele teve. Esse é o projeto Terra, que ele vai relatar exatamente a relação, né, de homens, mulheres, trabalhadores com a terra, enfim, uma coletânea de fotos aqui imensas. Ele tem inclusive um livro autobiográfico que ele retrata um pouquinho. E abri curiosamente aqui, aparece essa foto, que eram de dois homens trabalhadores no sertão nordestino, que estavam sentados num banco, e ele vê os pés juntos e resolve tirar uma foto. E espanta, porque são 3 pés, não são 4 nem 2, então é uma foto que mostra a história desses trabalhadores, a força disso. Então fiquei pensando nesse lugar que não sei para onde eu vou, mas estou com os livros, que seria muito rico estar junto com o Sebastião Salgado, pensando em arte, pensando em momentos que acompanham a nossa vida, e a luta pela terra nesse país é algo muito importante e fundamental, né? E na capa do livro tem essa imagem, né, dessa estudante que foi de uma escola que ele tirou, e essa é uma das fotografias mais premiadas que existem hoje, do significado de olhar, do olhar dessa menina pelo saber e essa curiosidade que ela coloca aí. Mas vamos ver o que temos mais aqui também. Ah, olha só, peguei o Das Folhas da Relva, do Walt Whitman, porque esse livro me traz grandes recordações e grandes satisfações. Penso que foi o primeiro livro de poesia que eu adquiri, que não era este, mas era uma versão da antiga, se não me engano, antiga Brasiliense. Foi a primeira vez que foi publicada uma parte de Walt Whitman no Brasil. E isso lá nos anos 80, comecinho dos anos 80, e encontrei, né, uma edição completa dele, que foi publicada alguns anos atrás, e eu optei por adquirir, né? É um poeta maravilhoso, é um poeta fantástico, dizem, né, que é o poeta da liberdade, pela maneira como ele escreve, pelo relato que ele faz do que ele vive, das relações que ele estabelece no dia a dia. Então, ler o Walt Whitman é sempre entrar um pouco no nosso mundo cotidiano e pensar, né, na nossa vida com uma radicalidade, com uma ansiedade por liberdade muito, muito grande, muito forte. E eu começo a
abrir o livro e já dá vontade de ler, né? Tal é a importância que ele teve na minha formação. Acho que não só por ser um dos primeiros poetas que eu li, mas pelo sentido e a força das palavras dele, que posso dizer que me envolveram profundamente até hoje. Então esse livro é importante estar junto nessa jornada aí. E também alguém que não tem como ficar de fora na minha formação, na minha história, e não dá para pensar num conjunto de livros sem ter um clássico de peso, e dentre esses tem uma figura que para mim é ímpar, que é o Tolstói. Tolstói não precisa apresentar quem é, né? Mas com uma trajetória também ímpar do que representou a sua vida, não só na literatura, mas de perspectiva também, de uma aproximação muito grande que ele teve com outro grande humanista, vamos dizer assim, que foi Gandhi. Ele chega a se corresponder com Gandhi, conversam intensamente sobre a não violência, mas Tolstói retrata o cotidiano na Rússia de uma forma também magnífica e de grandes dilemas da humanidade. E esse livro em especial, né, Os Últimos Dias, tem a ver exatamente com o título, né, já que a gente tem que fazer carregar aqui alguns livros pequenos, então nós vamos encontrar aqui uma coletânea que vão até as últimas cartas e ao próprio diário de Tolstói. Acho que vai fazer muito bem nessa busca aí, ou nessa viagem, não sei bem para onde eu estou indo, se é que tem que ir para algum lugar. Tolstói é uma presença muito importante. Não poderia deixar de trazer junto o meu grande amigo, que eu gosto de dizer assim, que é Benedito Nunes. Benedito Nunes é um filósofo brasileiro, paraense, que se envolveu com o teatro, que se envolveu com a literatura, que se envolveu com as artes, e um pouco, infelizmente, desconhecido do grande público brasileiro, mas eu costumo dizer que, e não só eu, né, os filósofos, é um dos maiores existencialistas que o país já teve. Faleceu não faz muito tempo, tive o privilégio de ter aulas com ele, assistir palestras, e me deu uma saudade, porque tive o prazer de estar com ele na casa dele, na biblioteca dele, e ele disse uma coisa muito interessante, porque olhando para aqueles livros todos numa sala, uma bagunça danada, né? De livro para tudo quanto é canto, e aí olhei, ele disse, mas professor, é livro à beça, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, e todos lidos. Eu falei assim, todos, professor? Ele disse, todos. Eu falei, posso fazer um teste? Pode. Aí eu peguei, fui na estante, peguei um livro, tinha anotação dele. Andei para o outro lado, peguei um livro, tinha anotação dele. Falei, acho que você tem razão, professor. Pode pegar. Já li tudo que está aqui, eu não tenho um livro que eu não tenha lido, com exceção desse, tinha uma pilha assim no chão. Aí ele falou, esses eu ainda não li, mas o resto eu já li tudo. E uma pessoa de uma capacidade, de uma inteligência extraordinária, de uma humildade do mesmo tamanho. Era alguém que você encontrava ele, no máximo ele tinha um livrinho embaixo do braço, e aí ele ia para as aulas dele, mas de um conhecimento, de uma sabedoria ímpar. E além de ser um dos grandes existencialistas, ele, particularmente nesse livro, ele vai pensar, né, como filósofo que era, sobre Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Fernando Pessoa. Então, O Dorso do Tigre é um livro onde ele escreve sobre esses três, essa e esses dois grandes autores também,
e ele vai escrever muita coisa sobre Clarice Lispector, que se tornou para ele uma das grandes referências para pensar a partir de Heidegger, principalmente, que era uma das grandes referências dele. Então, ter o Benedito Nunes foi uma influência importante na minha formação, né? Não teria como deixar de ter essa presença dele. Bom, e não poderia deixar de trazer o meu querido companheiro de luta, Karl Marx. Peguei esse porque é uma obra importante na sua trajetória, que são os Grundrisse, que na verdade são textos inacabados de Marx e que vão dar origem, né, essa passagem dos escritos iniciais para o Capital. E particularmente é onde há o primeiro aprofundamento dele desde a introdução sobre a própria mercadoria, que depois vai ser compreendida e aprofundada organizando a crítica da economia política. Então esse é um texto extremamente importante para o conhecimento de Marx. E Marx não tem como olhar para o mundo que nós vivemos sem dialogar com Marx, seja porque alguns se apaixonam e conseguem desvendar o mundo que nós vivemos a partir de Marx, seja porque o detestam exatamente por essa capacidade política e essa perspectiva de transformação e de sonhar por um outro mundo possível, por uma outra sociedade, onde a desigualdade, a injustiça não seja a principal marca dela. E Marx é referência, né, para essa luta que envolve os trabalhadores e que envolve toda essa população constantemente violentada, aviltada, que sustenta a nossa sociedade toda, seja na terra, né, seja no operariado, seja nos diferentes serviços que colocam hoje no mundo que nós vivemos, e principalmente no mundo hoje que tudo se transformou em mercadoria, tudo se consome, tudo se compra, tudo se vende, inclusive as nossas vidas, se é que tem algum valor ainda nesses tempos do grande capital. Então, ter o Marx é uma leitura obrigatória para pensar o mundo e para nos pensarmos nesse mundo qual é o nosso papel. Então, com isso, a gente fecha essa coleção de leitura aqui, que eu ficaria muito feliz de ter ela comigo durante muito tempo aí. É isso. Então, apresentado esses 6 livros, uma meia dúzia de livros que são importantes. O mundo é cheio de surpresas e fazer essa escolha repentina e levar esses livros comigo para algum lugar não é uma escolha fácil. Foi rápida, objetiva, mas enquanto escolhia, pensava e vinha na minha mente inúmeros outros livros que eu gostaria de ter junto, mas pensei em livros que são importantes para mim, que têm um conhecimento, mas tem muito afeto, tem muito sentimento e que estão dentro de mim. Diria que não dá para pensar um pouco a minha pessoa, Elder, sem a presença desses livros na minha vida. Então, eu queria dizer que essas escolhas que eu fiz, né, mostram um pouco do que eu sou, mas também mostram um pouco do que eu gostaria de ser. E acho que trocar isso com as pessoas é sempre um convite para que busquem a leitura. Eu falei num mundo mercantilizado ainda há pouco, por causa de Marx, mas uma mercantilização também que está reduzindo o nosso poder de leitura, que está dificultando o acesso ao livro pelo custo, pela sua forma física, pela digitalização. E quero deixar aqui um desafio, né? Não dá para carregar todos os livros que você possui, mas não dá para você ir para algum lugar sem ter lido um livro, sem ter pensado sobre ele e sem imaginar que de alguma maneira ele impactou na sua vida.
Então, o desafio de fazer essa escolha é um desafio grande, porque é difícil, principalmente para quem é apaixonado por livros, mas queria dizer com muito carinho que é um desafio que eu convido você também a ter, a buscar e descobrir novos mundos pela leitura, pela literatura, pelos livros científicos, pela ciência. Não seríamos o que somos hoje sem a presença dos livros. Leve sempre com você e preserve-os. Um grande abraço ao mundo da leitura e você está convidado para vir junto.